alunos, vamos então para mais uma aula de Direito Processual Penal. Agora então, analisando aí, fazendo alguns comentários entre os artigos 422 a 497 do Código de Processo Penal, ou seja, nos termos aí daquilo que diz a doutrina, a segunda fase do Tribunal do Júri, né? Dizem alguns doutrinadores que seria a terceira fase do Tribunal do Júri, mas a doutrina ainda majoritária traz esse momento como a segunda fase do Tribunal do Júri. É importante lembrar que o Tribunal do Júri ele passa por uma mudança importante e que ele significa algo ainda mais importante para a sociedade moderna, na qual aqueles que praticam crimes dolosos contra a vida são julgados pelos seus pares. Isso é um ponto aí de fundamental importância. Além dessa circunstância, né, daquilo que distingue, por exemplo, o Tribunal do Júri do Brasil de outros tribunais populares de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, lá eles chegam a uma decisão unânime. Aqui no Brasil, essa é uma decisão de maioria simples, né? Além do que, a decisão de cada um dos jurados ela é secreta e ela é exposta individualmente de forma secreta e simplesmente os votos são contados e quando se tem uma maioria simples, né, para-se a contagem até para que não se saiba se aquela decisão foi unânime ou não, e isso serve para a proteção dos próprios jurados e, logicamente, ali é uma forma que existe para se determinar, né, logicamente, se aquele julgamento não teve uma unanimidade do pensamento daqueles que estavam ali julgando. Importante ainda dizer que a pessoa do jurado, né, o juiz do fato, eles não são juízes de direito, são juízes que estão ali para julgar o fato. São pessoas de reputação ilibada da sociedade, pessoas que têm que ser maior de 18 anos e que não podem ter antecedentes criminais. Além do mais, a Justiça pode pedir, né, às autoridades locais, associações e instituições de ensino que indiquem pessoas para exercer essa função. Então, listas são feitas na sociedade e destas listas são sorteados para poderem compor, né, o conselho de sentença. Por ano, são alistados de 800 a 1,5 mil jurados, né, nas comarcas com mais de 1 milhão de habitantes, de 300 a 700 nas comarcas de mais de 100 mil habitantes e de 80 a 400 nas demais comarcas. E é dessa relação que são sorteados, então, os participantes de cada tribunal do júri. Quando convocado, o jurado não pode se recusar a compor o conselho de sentença, como é chamado grupo de jurados. Se não aparecer para o julgamento ou se ausentar antes do fim sem justificativa, será multado num valor que pode variar de 1 a 10 salários mínimos. É importante dizer aqui ainda que o jurado pode, logicamente, manifestar ao juiz, né, pode peticionar ao juiz, informando alguma causa impeditiva para que ele possa, então, compor ali o conselho de sentença. Né? Esse é um fato também importante, na qual o juiz vai analisar se existe pertinência ou não esse pedido. O jurado convocado não pode ter descontado do salário, né, por faltar ao trabalho. Então é importante dizer aí que se ele for um trabalhador assalariado, não haverá nenhum prejuízo econômico e essa falta não será computada no seu, né, prontuário de trabalho lá. Então são algumas características iniciais aí, alguns comentários iniciais que nós temos sobre a pessoa dos jurados. Um fato de fundamental importância, citado agora há pouco, é a questão ali que não existe, por exemplo, uma idade máxima para ser jurado. Existe apenas uma idade mínima para ser jurado, que são todos os maiores de 18 anos, já estariam ali tecnicamente aptos a participar, né, do julgamento de um dos crimes dolosos contra a vida. Uma outra questão importante é como os jurados são de fato escolhidos, então. Então, nós temos aí que de 10 a 15 dias antes da reunião, entre os jurados, o juiz realiza um sorteio para selecionar 25 pessoas
previamente alistadas dentre aquelas que nós já dissemos, do qual participam representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública. Aqui é importante dizer também, né, que aqueles que trabalharão no julgamento, seja o Ministério Público da acusação e o advogado dos acusados, também serão ali convidados a participar deste sorteio. Então, de todos aqueles jurados que estão alistados na comarca, 25 serão previamente sorteados e essa lista, então, serão aqueles que deverão comparecer no dia do julgamento, né, pelo Tribunal do Júri, e aí desses 25 jurados, lá no dia, serão sorteados os 7 que comporão o Conselho de Sentença. Para evitar a profissionalização do jurado, são excluídos da lista os que estiverem participado do Conselho de Sentença nos últimos 12 meses. Os sorteados são convocados por correio ou por outro meio para a reunião. Caso exista dúvida sobre a imparcialidade do grupo selecionado, as partes podem pedir que o julgamento seja transferido para outra comarca da mesma região, né, como uma nova seleção de jurados, e a isso se dá o nome de desaforamento. O chamado desaforamento, então, também pode ser determinado caso a comarca responsável esteja com excesso de serviço. Mas, normalmente, ali o desaforamento acontece para garantir, né, a condição e a liberdade do jurado em julgar. Então, isso é um fato importante, né, a condição de trabalho do jurado, bem como a garantia do réu de que esses jurados terão ali, né, a isonomia no tratamento do caso, que não serão tendenciosos, né, não estão influenciados por qualquer situação que possa impedir ali, né, o julgamento justo àquele que está sendo submetido. Importante dizer ainda que, até hoje, o julgamento pelo Tribunal do Júri, ele possui, logicamente, aí, dentro da carreira jurídica, um patamar de grande relevância, de grande comoção social, por vários aspectos, pelo trabalho que é praticado ali pela acusação, pela defesa, por todos os debates que isso vai produzir, mas também pela repercussão dos crimes que são tratados por essa forma, né, de julgamento. Então, é importante citar também essa questão aí de relevância que os tribunais do júri produzem na sociedade, bem como a gravidade dos temas que ele trata. Para que haja a instalação do júri, né, no dia do julgamento devem comparecer no tribunal os 25 jurados sorteados, assim como as testemunhas convocadas e o réu. Geralmente os juízes reservam assentos para a imprensa e o público em geral. E, se a procura é grande, são distribuídas senhas para o ingresso no fórum. Já que é um julgamento público, né, qualquer pessoa pode comparecer no dia e horário marcado e ali assistir o julgamento. Logicamente que em casos de maior repercussão, nós sabemos que não existiria assento para todos que teriam, em tese, interesse em assistir àquele julgamento. Por isso que existe, então, essa questão de senhas, ou seja, são aptos a assistir esse julgamento os primeiros que comparecerem até o limite, né, de público cabível aos assentos do local de julgamento. Antes da formação do conselho de sentença, as testemunhas então são recolhidas a um lugar onde não consigam ouvir os depoimentos das demais. Logicamente que essa situação ela tem algumas peculiaridades e particularidades. As testemunhas, elas logicamente não podem conversar entre si e também não podem sofrer nenhum tipo de influência de depoimentos de outras pessoas. Se ao menos 15 jurados convocados comparecerem, serão instalados os trabalhos, caso contrário, são sorteados os suplentes e o julgamento então ele é adiado. Nós falamos agora há pouco que 25 jurados são sorteados para comparecer no dia, mas logicamente por razões alheias à vontade deles ou por outras circunstâncias podem não comparecer. Para que o júri possa ter início, pelo menos 15 desses 25 jurados devem comparecer na data, para que destes 15 sejam então sorteados os 7 que comporão o conselho de sentença. Não havendo 15 jurados ali presentes,
será então adiada aquela sessão de julgamento para uma outra data, com um novo sorteio de jurados para que compareçam então neste momento. Com relação ao tribunal do júri, é importante dizer que o convencimento das teses, tanto da acusação quanto da defesa, não são direcionados ao juiz. Na verdade, o juiz de direito ele está ali como o fiscal da lei, ele está ali, na verdade, como o administrador daquela audiência. É ele que dita logicamente as regras, é ele que garante que a audiência, o julgamento pelo tribunal do júri aconteça nos termos da lei. Mas todo o convencimento de argumentos, de teses, eles são direcionados para os jurados, pois estes serão de fato os juízes do fato e, logicamente, o juiz de direito, a este caberá a dosimetria da pena conforme a decisão, se for condenatória, dos jurados. Para que a seleção dos jurados aconteça de uma forma plena e, logicamente, indiscutível de qualquer discussão, ela acontece por meio de uma urna, onde são colocados lá no dia do julgamento os 25 nomes pré-selecionados. O juiz, então, retira 7 cédulas para a formação do conselho de sentença, ou seja, aqueles que de fato julgarão o fato. À medida que os nomes são anunciados, a defesa e o Ministério Público, na sequência, podem recusar até 3 jurados cada. As partes não precisam motivar a recusa. Então percebam aí que nesse primeiro momento a acusação e a defesa podem recusar de forma então desmotivada por questões particulares, por questões de técnica, por questões de estratégia de defesa ou da acusação. Os jurados podem ser recusados até o número de 3 para cada parte. Então a defesa pode recusar 3 e o Ministério Público também pode recusar até 3 jurados, não precisando justificar quais motivos são utilizados para a recusa. Além disso, uma vez sorteados, os jurados não podem mais se comunicar entre si ou com pessoas fora, incluindo então familiares, e nem se manifestar sua opinião sobre o caso julgado. Caso o silêncio não seja cumprido, eles podem ser excluídos do julgamento e multados também. Aqui, pessoal, só mais uma ressalva, só mais um comentário. Eu disse-lhe agora há pouco que tanto o Ministério Público podem não aceitar, na verdade, eles podem recusar até 3 jurados cada de forma imotivada. Lembrando que motivadamente, tantos quantos jurados forem necessários, podem também serem recusados. Tá? Existem, logicamente, aí motivos a justificar, por exemplo, a recusa de um jurado. Por exemplo, que ele seja amigo íntimo ou inimigo capital da vítima ou dos julgados ali, dos acusados. Então, essa seria uma situação. Um jurado que já tenha passado ou sofrido uma situação equivalente ou semelhante àquela que está sendo também julgada no caso concreto. Então, são algumas situações nas quais, motivadamente, tantos quantos jurados ali se enquadrarem, poderão também ser recusados, e aí essa recusa será analisada pelo juiz de direito para ver se ela de fato procede, se ela é importante a garantir a lisura, a justiça de julgamento naquele caso concreto. Formado então o conselho de sentença, o juiz que preside a sessão diz: em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados chamados nominalmente pelo juiz devem responder: assim eu prometo. Então este é aí o juramento, a promessa dos jurados de que julgarão, de que analisarão aquele caso de forma imparcial, de forma a que a justiça de fato seja feita. E essa, logicamente, que é uma justiça social, já que eles não têm conhecimento jurídico técnico para analisar o caso, mas sim a justiça social, a justiça do senso comum, a justiça das pessoas de bem, dos cidadãos que representam ali naquele momento toda a sociedade. Então, é importante também determinar aí alguns critérios próprios com relação à formação, então, do julgamento pelo tribunal do júri.
né? Num primeiro momento, nós temos o juiz de direito, nós temos o Ministério Público como órgão acusador. Nada impede também que a vítima ou seus familiares possa contratar o assistente da acusação, que de regra é um advogado que fará ali a acusação particular também e trabalhará junto com o Ministério Público. E, logicamente, nós temos ali os advogados da defesa ou advogado da defesa que fará a defesa do acusado. Além da participação, então, de juiz, promotor e advogados, nós temos também, logicamente, de forma fundamental, a participação dos jurados, ou seja, de cidadãos, né, de idoneidade comprovada, de reputação ilibada, que estarão ali para representar toda a sociedade. Ademais, temos a participação dos serventuários da Justiça, dos representantes do órgão da Secretaria de Segurança Pública e assim por diante. A ordem do júri. Os depoimentos começam pela vítima, se for possível, lógico. Depois são ouvidas as testemunhas de acusação e, por último, as de defesa. Os jurados também podem, por intermédio do juiz, fazer perguntas à vítima ou às testemunhas. Então, esclarecimentos por parte dos jurados poderão ser feitos, né, por intermédio do juiz. Os questionamentos às testemunhas de acusação são feitos nesta ordem, pelo Ministério Público, assistente da acusação e defensor do acusado. Já as testemunhas da defesa são inquiridas, primeiro pelo advogado do réu, depois pelo promotor e, por último, pelo assistente da acusação. As partes ainda podem pedir acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos. Também pode ser solicitada a leitura de peças que se refiram às provas do processo. E após, então, a colheita, né, a instrução de todas essas provas, é que ocorrerá o interrogatório do réu. O réu é interrogado. Após as testemunhas, o réu será interrogado se estiver presente. Fazem perguntas nesta ordem o Ministério Público, assistente da acusação e defesa. Os jurados também podem formular questões por intermédio do juiz. Importante aqui destacar que não há uma obrigatoriedade da presença do réu. Por exemplo, se ele estiver solto e não comparecer ao julgamento, assim ainda o julgamento acontecerá, já que não existe uma razão justa para não julgar alguém que deveria comparecer a este ato e assim não comparece. Então ele será julgado à sua revelia. Na verdade, ele não terá a possibilidade, a oportunidade de tecer a sua própria defesa no momento do seu interrogatório. Não é permitido o uso de algemas durante o período em que ele estiver no plenário. São exceções caso em que o dispositivo seja absolutamente necessário para manter a ordem e a segurança dos presentes. Então é importante aí, é fundamental que ocorra, que exista essa situação, né, em que as algemas só sejam utilizadas em último caso. O confronto. Encerrados os depoimentos, é a vez do Ministério Público e do assistente da acusação fazerem a acusação. Depois fala a defesa. Estamos então diante dos debates. Cada parte tem 1 hora e 30 minutos para fazer as suas exposições. Depois disso, há 1 hora para a réplica da acusação e mais 1 hora para a tréplica da defesa. As duas partes podem abdicar da segunda fase de debates. Importante dizer aqui que se a acusação não voltar para a réplica, logicamente a defesa fica impedida de fazer a tréplica. Então é importante ali naquela primeira fala, de 1 hora e 30 minutos, tanto para a acusação quanto para a defesa, esgotar ali tudo que é necessário e voltar apenas para os complementos e para frisar aqueles pontos que sejam mais importantes, tanto para a acusação quanto para a defesa. Não é permitida a leitura de documentos ou a exibição de objetos que não tiver sido incluído nos autos do processo com antecedência de no mínimo 3 dias, para que a outra parte possa então ter conhecimento. Isso faz parte, né, da paridade de armas, em que a acusação e a defesa devem agir também ali, né, com toda a ética, com todo o respeito aos ditames processuais para a produção de provas, argumentos da acusação e da defesa. E aí nós caminhamos então para, de fato,
a decisão, o julgamento. A decisão. Os jurados e o juiz se reúnem então após esgotar ali toda a fase de instrução em plenário do Tribunal do Júri, naquilo que nós chamamos de sala secreta, para decidir se o réu deve ser culpado ou absolvido. Chama-se ali de sala secreta por quê? Porque o que acontece lá dentro, na verdade, somente os oficiais de justiça, a acusação, a defesa, o juiz e os jurados é que tomarão conhecimento. Por meio de cédulas que constam o termo sim ou o termo não, o Conselho de Sentença responde a perguntas formuladas com base na materialidade do fato e na autoria ou participação do réu. Os quesitos que serão votados ali, via de regra, eles fazem parte daquilo que já predispõe o Código de Processo Penal, mas também com base nas teses da acusação e nas teses da defesa. Então é importante dizer que essa votação ela é secreta porque essa cédula é dobrada, ela é colocada dentro, logicamente, de compartimentos próprios que são passados pelos oficiais de justiça e ninguém sabe exatamente qual cédula, a primeira cédula que foi dada pelo jurado. Então passa-se recolhendo o primeiro voto, que é o voto que de fato tem alguma pertinência para o caso, e na sequência passa-se recolhendo as cédulas de descarte. Caso mais de 3 jurados respondam afirmativamente, o juiz questiona-se se o jurado absolve o réu, por exemplo. Se o Conselho de Sentença decidir pela condenação, é perguntado se há uma causa para de diminuição de pena. Havendo mais de um crime ou mais de um réu, os quesitos são formulados em séries distintas. Então é importante dizer que naquela primeira sequência de votação, por exemplo, se nós tivermos 4 votos sim, não se tem mais a contagem dos votos restantes, já que são votos vencidos. E aí nós não saberíamos se, por exemplo, aquela votação foi unânime ou não. Então é importante dizer que assim que se obtém o quarto voto idêntico, os demais votos não são mais computados. E por fim, havendo então esse julgamento, essa decisão por parte dos jurados, retorna-se ao salão do Tribunal do Júri e, em caso de condenação, o juiz que preside a sessão é responsável por fixar a pena base, considerando as agravantes e as atenuantes. No caso de absolvição, ele mandará colocar o réu em liberdade, revogará as medidas restritivas decretadas e determinará a medida de segurança cabível também, se for o caso. Após formular a sentença, o juiz faz a leitura no plenário do fórum, em frente ao réu, para que todos os presentes tomem conhecimento da decisão do Tribunal do Júri. Fica aí a nossa fonte de pesquisa, o site naçãojurídica.com.br. Um forte abraço a todos, espero que tenham gostado da aula e das considerações aqui apostas. Uma boa leitura, bons estudos e até a nossa próxima aula.